que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Queridos amigos, queridos irmãos espíritas que nos aqui presentes e aos demais que nos assistem pela internet, o nosso boa noite. Rogando ao Senhor da vida que nos abençoe a todos e possa nos inspirar nos momentos que estaremos aqui juntos para tratar de um tema que certamente diz respeito a todos nós de alguma forma e é objeto das nossas discussões no dia a dia, da nossa grande busca, seja a sua boa interpretação, seja o seu alcance, que é a liberdade. Quando nós começamos a refletir em torno da liberdade, começamos a verificar que a própria filosofia teve muita dificuldade para explicá-la e até hoje, dependendo a linha que adotemos para estudar ou para nos aprofundar, vamos verificar que continua ainda um pouco confuso se nós não colocarmos uns tantos elementos que a doutrina espírita coube trazer nos seus princípios básicos. Antes de falar da liberdade à luz da doutrina espírita, nós vamos verificar que o homem, de uma forma geral, tem um equívoco de entendimento quando pensa que a liberdade tão somente é deter haveres, deter algum tipo de poder, seja ele social, financeiro, religioso, de que ordem for. Isso para alguns parece ser a liberdade, visto que em detendo o poder vão conseguir fazer aquilo que pretendem, ou que mais desejam, ou que acham mais conveniente dentro da sua vida. Mas, em verdade, numa outra análise, vamos verificar que eles estão presos, ou que estamos presos de alguma forma, àquele contexto que julgamos de liberdade. Porque naquele instante em que a gente está ali momentaneamente empoderado, permita-me assim introduzir o verbo, na verdade nós estamos dominados, que é o poder tomando conta de nós para que dominemos terceiros. E não nos damos conta muitas vezes que estamos sendo dominados, logo também não estamos libertos. Quando nós pensamos que a vida não começa no túmulo e nem encerra, ou melhor, não começa no berço e nem encerra no túmulo, começa muito antes do berço e não vai encerrar depois do túmulo, nós começamos a ter uma noção de liberdade muito mais ampla, que nos permite assim verificar, contemplar e constatar a beleza da justiça divina. E aí nós começamos a verificar que tudo que nós entendemos hoje como sendo algum tipo de prisão, agora polarizando um pouco, né, de liberdade, aquela que nós podemos chamar de prisão, em verdade, são oportunidades de nós exercitarmos o que é a verdadeira liberdade. Então, o indivíduo, quando está contido sob uma pena de reclusão, por exemplo, seria um cárcere material, um outro ainda que está num cárcere hospitalar, por exemplo, um outro que está num cárcere emocional, mental, com uma debilidade na área mental, por exemplo, estabelece ali certo tipo de prisão. Está aprisionado àquele contexto, àquela situação,
Mas a lei divina, que é sempre justa e nunca erra, está tão somente permitindo que ali ocorra um processo de ajuste com a lei de amor, com a lei de Deus, visto que aquele período ele é temporário. É um período que certamente tem início, meio e fim. Então a pessoa não ficará ali eternamente naquela situação. É um período de aprendizado. E nós verificamos que trata-se de uma prisão de fato, mas uma prisão temporária, uma prisão sem grades por vezes, que está nos capacitando a ter uma liberdade real lá na frente. E esse lá na frente, certamente que será, ou serão algumas tantas reencarnações, a depender do desenvolvimento da nossa maturidade. Vamos aqui às nossas transparências que vão nos auxiliar. Então essa imagem que nos sugere aqui a necessidade do equilíbrio entre parte emocional e parte intelectual. Então nós vemos os relatos dos benfeitores espirituais nos dizendo que no mundo espiritual há muitos daqueles que, embora com largo conhecimento intelectual ou larga capacidade intelectual, eles vieram a falir de alguma forma, ou não atender aquelas metas com as quais se comprometeram antes de reencarnar, vindo então a criar problemas. Ou como diz o nosso querido amigo Alberto Almeida do Pará, que já esteve aqui nessa casa, inclusive, ele arrumou algumas encrencas, né? Então nós arrumamos algumas encrencas. Já vimos com algumas de outras encarnações para que consertar, e ainda arrumamos algumas outras para, robustecer a nossa mala negativa. Então, nesse instante, pesou ali o intelecto, mas pela falta desse equilíbrio, que a imagem aqui nos sugere, nós então falhamos de novo. E aí, chegamos ao mundo espiritual, então, numa condição que precisamos refletir profundamente para saber a forma mais adequada de aqui retornar. E na maioria dos casos, vamos verificar então aquelas pessoas que, embora tenham se desenvolvido largamente no campo intelectual, precisaram vir então numa outra possibilidade reencarnatória com alguma limitação nessa área, para que não venha a se comprometer de novo. Ou seja, tiveram uma possibilidade muito interessante, uma larga possibilidade de utilizar a sua liberdade, que era do conhecimento, de deter essa capacidade de ter uma visão do todo sobre a humanidade, sobre as ciências, de uma forma geral, e usaram isso mal. Eles próprios reduziram essa sua capacidade de estar libertos. Vejam, a lei agiu então no sentido de nos poupar, de nos chamar a atenção. É um despertar agora, para que nós não nos comprometamos mais, vamos ter ele alguma limitação. E não é incomum os benfeitores registrarem que pessoas que estão vivendo com relativa simplicidade intelectual, ali está presente um espírito que foi elevadíssimo, no sentido intelectual, teve um desenvolvimento intelectual muito elevado noutra encarnação e não usou isso bem. E agora ele vem com algumas limitações, com dificuldades muito grandes de, por exemplo, galgar os degraus do ensino. Sequer consegue passar do ensino, às vezes básico.
E quando faz, ainda faz com muita dificuldade. Quando vai tentando, a vida vai lhe colocando alguns óbices que vão lhe dificultando a marcha naquele aspecto, para que ele possa focar, então, em outros. Quer seja dar mais atenção à família, dar mais atenção àquela profissão que ele está adotando, que, sob o olhar geral, pode ser muito simplória, mas para Deus que tudo vê, para os benfeitores que delinearam aquela nova reencarnação, ou que acompanharam a construção daquele mapa reencarnatório, ele está indo no caminho certo. Daí nós nos faltarem, então, muitos elementos para julgarmos, né? Quando uma pessoa está em determinada condição intelectual e achar que ela não está avançando, o contrário disso. Ela está dando conta daquela que está sendo a sua meta ali, muitas vezes, que é ficar naquela condição, às vezes simplória. Visto que se ela tivesse numa condição de maior liberdade intelectual, neuronal, mental, ela poderia se comprometer de novo. E a lei vai tratando desse jeito. No outro momento, então, esta mesma pessoa, que agora já se desenvolveu um pouco mais, está ali sendo capacitada, teve a oportunidade de desenvolver o seu lado emocional, o lado do amor. E aí ela caminha na direção do que a imagem está nos sugerindo, que é esse equilíbrio entre o intelecto e o amor. Porque só aplicaríamos bem, de forma adequada, o intelecto quando o amor também estiver bem desenvolvido em nós. Quando tiver esse equilíbrio, a gente aplica em dose adequada tudo que a gente aprende. Enquanto isso não ocorre, nós estamos aí cometendo alguns erros, sendo muito mais racionais às vezes do que emocionais, e utilizando muito mais, né, o conhecimento friamente, sem o tempero do amor. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele vai aos benfeitores maiores perguntar: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goza ele de absoluta liberdade? Olha que interessante, né? Que escape a todo constrangimento, ou seja, algo que ele pode fazer, não vai se ver constrangido em nenhum momento, porque ninguém está vendo, ninguém está sabendo, e onde ele tem, né, absoluta liberdade. Então Kardec está ali percrustrando, se aprofundando. E os benfeitores respondem assim ao codificador: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, né, controle, amarras. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Perfeito. Então, quando nós ficamos pensando acerca do pensamento, se nós fizermos um breve exercício, vamos verificar que ninguém consegue ficar sem pensar. Quando a gente tenta, vou parar de pensar, você começa a pensar mais ainda, mais intensamente, né? Então, é muito interessante que o pensamento, que essa linguagem universal, que é base também da mediunidade, é dos médiuns, né, registrarem às vezes as pessoas que não estão tentando pensar em alguma coisa perto de determinado médium, porque sabe que o médium vai captar aquele pensamento. Coitado do médium, né? Se ele fosse assim como uma parabólica que capta tudo, ele não ia sobreviver, né? Então ele tem os filtros adequados, né? Vai captar uma e outra coisa, que os benfeitores estão ali trabalhando, né, dentro de uma necessidade específica, visto que seria complicado captar tudo, né? Ele ia entrar num estado ali de perturbação automaticamente. Mas a pessoa às vezes fica tentando, eu vou evitar pensar nisso, e aí se concentra, aí é que pensa mesmo, né? Exatamente porque o pensamento não há como a gente negá-lo, não é algo que a gente consegue, né, na linguagem do computador, deletar. Então eu não deleto o pensamento. Quando eu forço não pensar, é o que eu estou pensando mesmo.
a gente consegue, né, no máximo, canalizá-lo, transformá-lo de uma coisa positiva, ou melhor, de uma coisa que não está muito adequada, para uma coisa mais adequada, um pensamento negativo para um pensamento positivo, que é esse o nosso papel, na medida em que a gente vai se evangelizando, nós vamos crescendo emocionalmente no campo do bem. É de ir, né, trabalhando. Inicialmente, vão nos chegar aqueles pensamentos que não são felizes, chegam mesmo, para a gente só relembrar, nós estamos num mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, é ainda característico, é comum existir os pensamentos infelizes. Por vezes nos vem à cabeça. Só que nós vamos aprendendo a lidar com eles. E o primeiro passo é identificá-los. É já estranhar alguns pensamentos. Já não aceitar tanto alguns pensamentos que nos vêm à cabeça. E eles virão ainda. E a gente vai orar, vai procurar fazer a nossa prece, meditar um pouco, para trabalhá-los com maior força, com maior dose de boa vontade. E dado um tempo, eles já vão ser repelidos por nós num processo de automatismo. Eles ainda virão e a gente vai repelir. E depois não vão nem encontrar uma guarida na nossa casa mental. Veja que é um processo. Todos nós temos que passar. Né? E vez ou outra vai surgir lá um pensamento e tal, e a gente vai ter habilidade para lidar com ele. Então veja que é uma coisa nossa, é do nosso mundo de provas e expiações. Nós não estamos no mundo de regeneração, nem no mundo feliz. Lá no mundo feliz, sim, lá não tem nenhum pensamento mais negativo. Lá isso não ocorre. Não tem nem como pensamento com esse nível de vibração negativa chegar naquele mundo. É impossível, pela condição fluídica, tão leve, que lá predomina. Mas no nosso não. O nosso ocorre realmente de ter essa massa ainda negativa sob a qual nós estamos. Então nós precisamos estar atentos, trabalhar, não negá-los. O primeiro erro nosso é quando a gente quer negá-los, dizer, não, isso não está em mim. Isso não faz parte de mim. Ou já dizer, né, já não me pertence mais. Não, pertence ainda, calma lá. Nós precisamos trabalhar isso, ter essa coragem, né, de aceitar que ainda está em nós. E começar a trabalhar isso. E vamos encontrar dificuldades muitas vezes. E aí a gente vai precisar, muitas vezes, dar uma atenção maior no campo dos passes, né, uma terapia de passe mais intensiva na casa espírita, ir a mais sessões de passes por um período, para trabalhar aquele pensamento em nós. Enfim, cada um vai ter um trato diferente. E em paralelo, não podemos esquecer da medicina tradicional. Às vezes é necessário também um acompanhamento de um profissional de determinada área, da psicologia, talvez da psiquiatria, vai depender do caso que o profissional vai avaliar. A doutrina espírita é essa doutrina que ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida. Mas tem a parte da medicina normal que nós não podemos deixar de lado. Elas têm que estar em parceria, sempre. Então é importante a gente lembrar isso, né? Tem situações que vai ter que ser o profissional da medicina que vai resolver. Em comum acordo, né? A gente é a água fluidificada, é o passe, é o estudo da mensagem espírita sempre, que vai, né? Ela vai nos dar a capacidade de pensar em outros cenários positivos, vai nos trabalhando a mente de forma, né, a ir limpando aqueles conteúdos que a gente tem já do passado, tão arraigados, que vão teimar em permanecer em nós, mas com esse trabalho a gente vence. Com esse trabalho a gente consegue, com certeza. É só nos dedicarmos que a gente vence. E é interessante isso, porque é comum, né, a gente já teve gente que veio conversar conosco e perguntar assim, mas de vez em quando eu tenho alguma coisa que me parece um surto. Eu estou indo bem e de repente explodo. Dou uns gritos, uns berros lá, grito com a esposa, com as crianças,
ou a esposa grita com o marido, enfim. Tem lá aquela, que a pessoa chama de um surto momentâneo. E é interessante isso. Não significa que a pessoa está tendo uma recaída. Muitas vezes são aqueles conteúdos finais que estão sendo drenados ali. É o contrário disso. São ainda conteúdos que estão lá ainda emocionais, energias que estão sendo trabalhadas ainda, que estão findando. A gente está conseguindo vencê-las. Então não é motivo para a gente desanimar. Isso pode acontecer sim, acontece. Mas foi um instante, a gente tem que ter essa noção que aquilo não vai se repetir de novo, costumeiramente. Mas foi um instante dessa etapa que está ocorrendo, né? Estamos ali drenando conteúdos que estavam há tanto tempo em nós. E aí, quando nós falamos no pensamento, é essa imagem mesmo, né? Então, nós seguimos um caminho mais adequado, que é esse que nós já falamos, né? Então, que caminho seguir? Já estamos aqui, nós que somos espíritas, é o estudo, né? É o passe, a água fluidificada, a reflexão e o trabalho no bem. Está ali, né, renteando no dia a dia com aqueles, né, necessitados assim como nós. Seja necessitados materiais, necessitados espirituais, não importa a ordem, mas está ali, né, doando a nossa energia de amor. Então isso a gente já está trabalhando no pensamento. Porque não há quem esteja ajudando alguém que não esteja pensando no bem. Então o pensamento já está se transformando, né? A gente nem percebe isso. No início a gente vai por inteligência, porque alguém está dizendo que é bom, depois a gente vai porque sente falta. Daqui a pouco eu vou, puxa, eu já não consigo deixar de ir lá mais, né? No dia da sopa, seja no dia da costura, no dia da evangelização, no dia da cesta básica, né? No dia do passe. A gente sente falta, aquilo já é parte, né, do nosso cotidiano. E é verdade mesmo, é porque há ali uma espécie de troca vibratória. A gente ali vai doar energia, mas recebe muito mais do que doa. Então a gente se vê alimentado. E quando a gente falta, o alimento não veio naquele dia. A gente não chega a ficar descompensado, mas sente falta. Então o nosso roteiro, que ele vai falar assim, um pouco do histórico da liberdade, por que a liberdade é tão importante, o que é ou não aceitável, liberdade à luz da Constituição, liberdade à luz da religião, liberdade ética, dever e responsabilidade. Então vamos aqui no histórico. Antes dele, Hammurabi amplia os limites do seu país em guerras cruéis e inscreve em estelas de pedras um código, que é o primeiro de que a humanidade tem notícia. É o famoso Código de Hammurabi. Foram as primeiras leis escritas na humanidade, registradas. Krishna renova a doutrina dos Vedas, doutrina cujas origens se perdem no ignoto dos séculos, e prega a imortalidade dos espíritos e as vidas sucessivas. Akhenaton introduz reformas expressivas na idolatria egípcia, inspirada por excelsos pensamentos. Abraão, ligado psicamente ao mundo espiritual, deixa a cidade de Ur e se torna pai de um povo. Moisés, em comunhão com os espíritos superiores, liberta os hebreus do cativeiro, recebe o decálogo e traz ao mundo o conhecimento do Deus único. Siddhartha Gautama, o Buda, se propõe à conquista do paraíso e ilumina-se, clareando a terra com as incomparáveis lições da renúncia a si mesmo, da paz e da concórdia. Confúcio legisla a moral, fidelidade, família e renova os conceitos sobre a vida. Lao Tse compõe com a experiência as renúncias através de meditações profundas, o livro da vida e da virtude. Pitágoras, na sua admirável academia de Crotona, após a iniciação complexa, preconiza a moral elevada, a austeridade, pregando a doutrina dos renascimentos. Sócrates sintetiza as ideias do Oriente e inicia o período da filosofia nobre,
alicerçada na mais elevada moral e na imortalidade da alma. E outros biótipos desfilam, triunfantes uns e aniquilados muitos, ampliando os horizontes da terra para a chegada dele. Alcibíades canta as musas e fomenta a guerra. Periandro se eleva à categoria de um dos 7 sábios da Grécia e comete uroricídio ignominioso. Júlio César atrela aos pulsos o carro da destruição e se alça à condição de divindade. Alexandre Magno conquistou o mundo sem conseguir, no entanto, intimidar os gimnosofistas que habitavam as margens do Indo. Então, os filósofos eram os filósofos na Índia, eles se abstinham de carnes, dedicavam-se à contemplação mística, eram os chamados sábios nus. Ele, então, Jesus, ele chega silencioso, pulcro e fica. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Nada solicita, coisa alguma exige. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos da inferioridade que manda o homem às mais cruéis cadeias. Embosca-se na carne, mas é sol de incomparável luz, clareando o fulcro dos milênios. Ao suave balido da sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Por que a liberdade é tão importante? Nós nos perguntamos por vezes. E nós, com muita tranquilidade, vamos responder. Porque é algo que dentro de nós já surge de uma forma assim intensa. Ninguém quer ficar contido em lugar nenhum. Então a importância se dá nesse aspecto. É uma demanda automática nossa, não é uma demanda interna nossa. No primeiro momento, a gente constata assim, essa importância, que é comum a todos. Todos têm isso. Logo, é uma coisa, é um sentido divinal. Não é um e outro que tem. Vem do Espírito a necessidade de ser liberto, de ser senhor de si, de estar assim, podendo decidir, podendo seguir o caminho que acha que é melhor, sobre os mais diversos aspectos. Então vejo que é uma demanda interna que todo mundo tem necessidade. Ninguém gosta de ficar contido, ninguém gosta de ficar preso. Não há progresso integral sem liberdade. Então todo esse progresso que nós falamos, sabemos que estamos aqui para alcançá-lo, que só a fieira de muitas e muitas encarnações vai nos permitir ter esse progresso integral, sermos espíritos perfeitos, só vai se dar quando nós soubermos lidar bem com a liberdade. Ou seja, quando tivermos a liberdade de fato sob a nossa rédea, e não o contrário, não estarmos sob a rédea da chamada liberdade, que nós viemos campeando pelo mundo afora. Mas nós é que seremos detentores disso, desse controle da liberdade, que é a liberdade com a responsabilidade emocional, intelectual e espiritual. A liberdade é um instrumento capaz de mensurar a maturidade moral do espírito. Então, quanto mais elevado nós somos, melhor nós sabemos lidar com a liberdade. Logo, nós não ficamos tão ansiosos por ter a liberdade. Porque quem a detém, de fato, não precisa ficar ansioso, ele sabe que já está liberto. Sabe que ele já tem um grau de liberdade relativamente alto. Então não precisa ficar ansioso, não precisa ser violento por conquistá-la. Já está nele. Então ele é capaz de amar sem querer ser dono, sem querer se apoderar. Porque
porque sabe que a liberdade, depois de conquistada, nunca mais é perdida. O que é o não aceitável, então, em termos de liberdade? No microcosmo, é tudo que está em conformidade com a cultura de um povo, daquela região ou nação. E vale a pena nós pontuarmos isso, porque aquilo que é liberdade para nós aqui no nosso país, certamente que em alguns outros não será liberdade. Ou lá teremos liberdade que aqui nós não temos. Então, na verdade, se nós estamos reencarnados em determinada nação, nosso compromisso com a divindade, a princípio, será estar adotando o que aquela cultura está nos permitindo ter em termos de liberdade. É certo que nós vamos encontrar em muitas situações, inclusive no Brasil, que elas têm certo amparo legal, mas a gente já se incomoda porque em nós ela não encontra mais um eco moral. Isso vai se dar também em qualquer nação. Vamos ver lá os espíritos lá reencarnados, que embora teriam liberdade até de usar a lei a seu favor, mas se sentem incomodados em usá-la. Porque quando colocam sobre a fieira moral, que já se desenvolveram, eles sentem que aquilo não é bom, embora a lei permita. Já é uma conquista espiritual daquele indivíduo, daquela criatura. Vale a pena sempre lembrar isso, que a lei tem um certo atraso, a lei, né? Mas o código aí colocado, ele está estabelecido com um relativo atraso em relação à lei de amor. Então, a lei de amor, né? O que há na lei de amor ainda não está contemplado nos códigos, assim, da terra. E aí nós, quando desenvolvemos esse lado do amor que a gente falou no início, a gente fica incomodado. É verdade, eu teria direito a isso. Mas quando eu olho a vida do Cristo, a mensagem do Cristo, isso não bate, né? Não está nivelando, né? Não tem eco lá com o que Jesus ensinou. Então está fora. Que bom. É o nosso sensor nos avisando, né? Que a gente está incomodado com isso, então é momento da gente refletir, da gente pensar. Porque num dado momento a lei vai sendo reformada, né, para melhor. Assim como nós tínhamos a pena de morte, já não temos mais, que ela nós temos só num caso específico, né, que é um caso específico lá para os crimes de guerra, mas que não é usado, né, ainda bem, mas já teve um dia, então nós evoluímos, e em muitos aspectos a gente vai evoluir ainda, então por isso que vale a pena a gente pontuar isso, né? Eu já fiquei incomodado, né, determinada situação que a lei até permite. Que bom, o sensor da gente, né, vamos dizer, do amor, seja ele cristão ou não, ele alarmou nesse instante. E no macrocosmo, em conformidade com a evolução dos habitantes de determinado mundo, que é do egoísmo ao altruísmo. Então, quando nós comentamos, então, no mundo de provas e expiações, que é o nosso caso, caminhando para um mundo de regeneração, nós vamos verificar isso. Vamos verificar que vamos ter ainda, né? Vamos constatar ainda situações em que a liberdade está ligada a esse egoísmo que a gente falou lá no início. A pessoa deter poderes para se sentir liberto, na verdade é dominando o outro. Ele tem a liberdade de fazer o que quer, mas em detrimento de terceiros, em detrimento dos seus irmãos, em detrimento de pessoas. Ou seja, ele está mais próximo à faixa do egoísmo do que do altruísmo, que é uma outra fase. Não é propriamente o oposto do egoísmo, mas é a fase avançada, é a fase em que ele não cultua mais o eu, que é o conceito mais simples de egoísmo, é o culto do eu. Mas ele cultua, né, o coletivo, né? É o culto para todos, é a bem de todos, é o amor que Jesus tem por nós. Liberdade à luz da Constituição,
uma igualdade perante a lei, o direito de nascer, o direito de ir e vir, que são direitos que nós, quando observamos, embora estejam lá escritos, mas que ainda não são assegurados de forma integral. Daí, nós fazemos aquele comentário, nosso censor está atento nesse aspecto também. Está lá, no preto e no branco. Mas assegurado dessa forma como deveria ser, ainda não está na situação ideal. E não é só um código, só um decreto, só a lei que vai resolver, mas é a evolução dos habitantes daquele mundo é que contribuem para isso. Porque dia virá que a gente não precisa nem de um código escrito. O código só existe porque é uma necessidade para regular as imperfeições nossas. Se não tivesse imperfeição, não precisa de código. A liberdade à luz da religião, que viabiliza regras de conduta que os crentes impõem a si próprios. Assim como queres que a tua liberdade seja respeitada, respeita a liberdade dos outros. A liberdade, ética, dever, responsabilidade. O que aumenta a liberdade é bom, e o que diminui a liberdade é mal. É um conceito geral. Então, todos nós somos assim. Se a gente sentir que estamos cerceados, diminuída a nossa liberdade, a gente acha que é uma coisa ruim. Então, numa primeira vista, no primeiro momento, sob o ponto de vista puramente imediatista ou humano, pode parecer que sim. Mas quando nós colocamos que estamos regidos sob a lei de amor, não é isso. É positivo. É necessário que a gente tenha ali um controle maior, ou que a gente perca determinada liberdade a favor de nós mesmos. Quando fere a lei, o transgressor é castigado com a perda do que lhe é mais querido, a sua liberdade. Quanto mais liberdade conquistamos, mais tendemos a rejeitar qualquer autoridade como sendo arbitrária. Isso é histórico, isso é antropológico. A gente vai evoluindo, tendo mais liberdade de agir, maiores possibilidades de atuar no campo social. Isso for cortado, é natural que a gente fique incomodado. É uma tendência nossa. Muito bem. Então nós temos aqui um grande exemplo desse senhor que, embora tivesse aqui encarcerado, mas não estava preso, Parece assim um contrassenso, mas é verdade. Ele estava encarcerado, mas não estava preso, porque tem liberdade de consciência. E quem tem liberdade de consciência não tem parede ou grade que prenda. A obediência, a resignação de Mandela, vencendo aquela suposta rebeldia nossa interna. Então, embora ali recluso, mas em nenhum momento preso, em nenhum momento rebelde. Essa foto aqui é também de uma figura assim notável, que ainda se encontra reencarnado. Eu coloco assim para gerar um suspense mesmo, Vocês tentarem adivinhar, quem será? Quem será? Ainda não está fácil, Também. Embora ali, atrelada a uma cadeira, mas aquela mente brilhante não está presa, não está reclusa. E venceu uma doença degenerativa que, segundo os médicos, já era para ele ter desencarnado há uns 30 anos atrás, no mínimo. Mas ele, com seu esforço, querer contribuir para a ciência e de não querer desencarnar,
está aí se mantendo. O exemplo dele lá no seu laboratório, né? Essa menininha aqui, chamada Heidi, 4 anos, olha a história dela que interessante. Já sabe somar, subtrair, desenhar figuras e escrever frases. Costumava ler livros para crianças com 7 anos, quando tinha apenas 2 anos de idade. O pai da menina, professor da Universidade de Southampton, contou que estava curioso sobre o QI da filha antes de cogitarem um resultado tão alto. Eu dei a ela de presente o kit completo de livros educativos da Oxford Reading Tree, e ela leu os 30 livros em 1 hora. Conta. Voltando um pouquinho no caso dela, né? O QI de Einstein era na faixa de 1,79, por aí. O da rede foi de 1,78. Ela teve empate técnico com ele. Incrível, né? E aqui um conhecido também, muito conhecido, né? Que é Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. Que para poder respirar, só conseguia respirar direito com um saco de 30 quilos no peito. Era assim que ele conseguia respirar, senão ele não respirava direito. E aí um orador, por excelência. Liberdade a serviço do Cristo. Quer dizer, embora ali relativamente encarcerado num corpo debilitado, mas com total liberdade, né, espiritual, intelectual, emocional, sendo usada a serviço do Cristo. Aqui é uma jovem, né, quando era jovem, depois se tornou uma senhora muito famosa, já desencarnada também, mas com uma folha de serviços fantástica para a humanidade. O nome dela é Agnes, não é conhecida por esse nome. A nossa Madre Teresa de Calcutá, né? Também uma vida com foco na vida dos outros, usando toda a sua liberdade em favor das pessoas. O nosso Chico Xavier, né, desde cedo, muito dedicado também, muito obediente. Essa pequena foto ali em cima nos faz lembrar assim, um caso contado por Júlio César Grande Ribeiro, quando esteve aqui na região dos Lagos, na década de 90. Não me lembro bem se 96, 97, ele esteve participando dos eventos aqui na região. E aí ele contou para nós que o Chico realmente ele era assim, uma pessoa muito, mas muito obediente. Ele falou assim, era das pessoas mais obedientes que eu já conheci. Tão obediente que Emmanuel trabalhou esse lado dele da obediência por um tempo, né, para confirmar se era mesmo, depois não precisou mais. Mas um desses casos que Emmanuel trabalhava a obediência dele, ele estava na sala e Emmanuel lhe disse assim, Chico, meu filho, vá até a cozinha beber um pouco d'água. E o Chico pensou, nossa, mas eu não estou nem com sede. Ficou assim, mas Emmanuel pediu, né? E eu vou lá. E quando chegou na cozinha, ele costumava psicografar na sua mesinha, muito pequena, metade era psicografia e a metade ficava ali o pãozinho, uma garrafinha de café, né? O que estava acontecendo?
com aquele bolo de mensagens, se não me falha a memória, acho que era a produção do Paulo Estevão na época, estava pegando fogo na mesa. Então ele chegou a tempo de extinguir o fogo ali e salvar aquele livro. A Emanuel, né, depois parece comentando, dizendo isso. Realmente o Chico, aí na prova da obediência, ele passou mesmo. Ele não estava nem com sede, né? Não, Emanuel, agradeço a sua preocupação, tal, né, de querer me ver hidratado e tudo mais, mas não, foi lá mesmo sem sede. Quer dizer, essa liberdade total, né, que ele tinha, mas a serviço do Cristo, a serviço do bem. Ele aqui na sua maquininha, né, de datilografar. E esse espírito iluminado, né, fantástico, que temos uma mensagem, né, de Joana, um registro muito interessante. Está assim disponível na internet para quem quiser, né, ver lá. E quando ele chega no mundo espiritual, ela através de Valdo, ditou uma mensagem chamada, né, O Retorno do Apóstolo. Uma mensagem belíssima, em que ela vem nos falar que o próprio Cristo foi recebê-lo quando ele desencarnou, recebeu Chico. Como não era para ser diferente, né? Porque a gente já esperava por isso, né? E ele sempre alegre, embora a sua dificuldade, né, física já. Aqui também temos nosso querido amigo Raul Teixeira, que há 2 anos luta lá com o processo, né, mas se recuperando, já está voltando a falar, né, muito lentamente, mas quem o viu se comunicando logo depois que ele teve o AVC e já conversa com ele hoje, já vê a diferença. Já está conversando muito, muito melhor. Ou seja, está assim, melhorando lentamente, mas firme, melhorando sempre. E a sua obra, né, o Remanso Fraterno, lá em Niterói, que atende centenas de crianças diariamente, oferecendo escola, psicólogo, dentista, médico, alimentação integral, tudo. Fica lá em Várzea das Moças. E o nosso querido amigo também, Edivaldo Pereira Franco, esteve conosco tão recentemente e está por nossa região. Então aqui a nossa bibliografia, né, o Livro dos Espíritos, o Vida e Mensagem do Raul, Primícia do Reino de Amélia Rodrigues. Assim, meus amigos, quero agradecer a oportunidade e rogar a Deus, rogar a Jesus as suas bênçãos para todos nós, para aqueles que não puderam estar aqui conosco nesse momento, mas que estão conectados a nós pelo nosso pensamento, possam receber também o nosso carinho, as nossas boas vibrações. Muito obrigado.